A denúncia pelas redes sociais de um recente caso de agressão a uma frequentadora do Ibirapuera, em São Paulo, trouxe à tona uma grave situação que outras mulheres vêm enfrentando enquanto se exercitam pelos parques e praças do país. Como se não bastassem os diferentes tipos de assédio que 7 em cada 10 brasileiros já sofreram praticando exercício ao ar livre, também são alvo de agressões físicas e verbais, como vocês vão ver agora na reportagem da Samara Bastos. Os momentos de prática esportiva estão se tornando um problema para muitas mulheres. Eu tenho certeza que se eu fosse um homem, ele não teria atingido, ele teria desviado. De norte a sul do país, há relatos de vítimas que sofrem com agressões físicas, assédios e importunação sexual enquanto correm em parques. Eu fiquei com mais medo do que o normal. Porque eu não queria passar por aquilo de novo. Noelle gosta de correr e frequenta o Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Foi aqui que ela sofreu uma agressão física enquanto se exercitava. Ela está nos Estados Unidos a trabalho e enviou um vídeo à nossa produção contando como foi o ataque. Quando, de repente, eu vi que um corredor vinha na minha direção e como ele era muito mais alto que eu, ele acabou jogando o ombro dele no meu maxilar. O impacto foi tão forte, mas tão forte, que no momento eu tive quase certeza que eu tinha quebrado os meus dentes. Eu poderia ter até caído no chão com o impacto. Ela conta que foi atrás do homem para tirar satisfação. E foi aí que a agressão verbal começou. Ele começou a gritar comigo quando eu peguei a minha mão e fui colocar no ombro dele. Nesse momento, ele me ameaçou com tapa e eu consegui me esquivar. E aí começou a ficar mais calorosa e ele gritava muito. Noelle compartilhou o caso nas redes sociais. Foi o início de uma série de denúncias feitas por outras mulheres que praticam corridas. Não fui a primeira e nem a única até hoje que sofreu esse tipo de agressão. A gente vem vivendo na sociedade um movimento de retrocesso, de reação a essa liberdade e esse empoderamento da mulher. Não é de hoje. Acontece também muito com o estímulo da internet, nos fóruns subterrâneos, só que isso aflora também na superfície, no mundo offline. Então, essa misoginia, que seja na forma de uma agressão física para expulsar essa mulher desse lugar, fazer com que ela tenha medo, ou até o assédio, a importunação sexual, que é uma subjugação dessa mulher, são sintomas de uma sociedade estruturalmente misógina e machista. Vilmi estava correndo, também no Parque do Ibirapuera, em uma pista mais reservada, quando passou por 3 homens. Segundo ela, um deles a agrediu. E um dos rapazes que estava na minha frente, ele, ao invés de ir atrás do grupo ou se antecipar, ele veio para cima de mim. E eu só tive a reação de endurecer e ele me deu uma ombrada com tudo. E na hora eu quase caí e eu falei, tá cego? E aí ele começou a me xingar, eu percebi que ele virou para voltar e eu continuei correndo. E ele me xingando. Depois do ocorrido, ela mudou a rota do treino. Fiquei com medo de cruzar com o sujeito de novo. Eu tô indo correr na rua, que também não é o ideal, né? Com o problema de insegurança que a gente tem. Em nota, a empresa que administra o Parque do Ibirapuera diz que tomou conhecimento de 3 casos de agressão dentro do parque e que a orientação é que mulheres que sofram qualquer tipo de violência procurem o segurança no local, que irá acionar a Guarda Civil Metropolitana para que as devidas providências sejam tomadas. A agressão física não é o único problema enfrentado pelas corredoras. Elas também precisam desviar dos assédios. Uma pesquisa revelou que 75% das brasileiras já sofreram algum tipo de assédio. O levantamento também apontou que os parques e as praças estão entre os locais onde o assédio acontece com mais frequência. Evito de vir sozinha, eu venho sempre com a minha amiga, eu venho no horário que
esteja claro, um lugar movimentado. Estou olhando por onde estou andando, quem está do meu lado. Vai correr de top, é muito mais confortável, a gente evita. Então, cerceia mesmo a nossa liberdade e a gente não vê mais um caminho seguro. Aline mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela estava no meio do treino de corrida quando foi vítima de importunação sexual. Eu me deparo com um homem embaixo num banco que fica embaixo de uma árvore. E aquele homem estava ali sentado numa posição, né, meio escondido, assim. Eu passei uma vez. Quando eu passei a segunda vez, ele falou alguma coisa. E quando eu passei a terceira vez, foi aí que eu percebi que ele me chamou e fez uma movimentação diferente, que na hora eu identifiquei como uma... A assistente social conta que no primeiro momento ficou em choque, mas logo começou a gritar, pedindo ajuda. Foi aí que meu treinador veio correndo, tinha uma pessoa, uma mulher que também se aproximou de mim. E quando ele viu o movimento das pessoas se aproximando, ele saiu pelo outro lado do parque. O susto foi tão grande que o treino acabou. É como se eu tivesse levado um soco, assim. Essa é a sensação que eu tive na hora. Tu fica um pouco fisicamente tensionada, né? Fica abalada ali. Aline fez boletim de ocorrência, mas o agressor não foi localizado. Assim como outras mulheres que já foram vítimas de algum tipo de ataque, ela não parou de correr, mas fez algumas mudanças na rotina do esporte. Nós saímos do centro do parque e fomos para a pista de atletismo que tem nesse parque também, que é onde tem mais corredores, mais assessorias circulando. Eu espero amanhecer, pelo menos ficar claro. Então, essas medidas que nós mulheres, ao longo da vida, a gente vai entendendo que é necessário pensar. Ela também criou um perfil na internet para ajudar a combater a violência de gênero nos espaços de corrida. As ruas são locais para nós, independente do horário, e quem deve vir tomar medidas, né, são as instituições. E eu não vou deixar de praticar meu esporte, eu não vou deixar de correr, eu não vou deixar de ser feliz porque um covarde agiu dessa maneira comigo.